Meu convidado de hoje é um dos principais nomes do rap no Brasil, mas não deixa barato lá fora, onde também tem conquistado seu espaço. Na sua música, ele dá visibilidade e voz à juventude negra e periférica do país. Ele foi o primeiro rapper a ser indicado ao BET Awards, mas esse é só um dos feitos dele, porque além de ser um músico, um compositor premiado, ele também é um empresário de sucesso. Mas o ponto alto do mineiro é ser gente boa. E ele e veio até aqui no Cozinhando com o Pablo. E aí, trouxe a carne? Eu trouxe a paradinha. Isso aí. Sacanagem, né? Eu peço pra você trazer a carne e te oferecer só um pão de queijo. Convidado em Minas é assim também. Minas Você gosta de Gerais pão de queijo, né? Gosto. Acho que mineiro é obrigado, né? É obrigado, já nasce tendo que gostar, né? A gente ensinou ele no primeiro bloco e aqui a gente vai fazer uma picanha suína grelhadinha, temperadinha, pra comer com pão de queijo, com requeijão de corte. Maravilha. E é isso aí, muito bom te receber. Maravilha. Muito obrigado. Agradeço pelo convite. Então vamos lá, ó. Primeiro passo, a gente vai deixar aqui a panela já esquentando. Eu tô usando uma panela de ferro, mas pode usar qualquer panela mais grossa que você tiver aí na sua casa. Enquanto isso, a gente corta a picanha. E também, enquanto isso, me conta. Eu sei que você gosta de treinar, você curte e tal. Sim, sim. Mas precisa viajar o Brasil inteiro, correria. Como é que você concilia, assim, a, digamos, vida saudável, a rotina com treino com a sua rotina? São fases, né? Essa fase de agora, eu tô, assim, totalmente solto, né? Porque eu tava fazendo processo de lançamento do disco e tal, e a gente ficou ano passado inteiro trabalhando o disco. Enquanto eu tava gravando, eu ainda tava conseguindo treinar, fazer tudo direitinho e tal. Né? No começo do ano eu ainda consegui manter um foco, só que depois que eu lancei o disco foi muito trampo, muita viagem. Então eu lancei o disco dia 13 de março. Acho que de 13 de março até semana passada eu praticamente estava morando na estrada, sacou? Vim aqui para ver meus filhos, curtir minha família e logo menos assim voltando para a estrada. Então eu não consegui conciliar agora, mas normalmente eu levo a galera que trampa comigo nessa área junto comigo nas viagens. Tem o Davinho, por exemplo, que é meu personal e tal, sempre levei ele, sempre então tem um time ali pra ir te ajudando a manter o foco. Quando eu tava nesse foco com o Davinho, que era mais de ganhar massa, aquele lance todo, a gente viajava junto e aí ele estando lá, ele sempre falava, não, vamos comer uma paradinha melhor e tal, enfim. Então você também ia conciliando o treino com a alimentação, com o que você consegue, né? Porque mas eu gosto muito de comer, né? Velho, falar a verdade, viu? É uma das coisas mais difíceis de controlar, não é o treino, né, velho? Mas é malhar pra poder comer bastante também, né? Agora eu já tô com essa teoria. Antes eu tava meio que malhar e não comer nada pra ficar perfeito e tal, mas isso não existe, né, velho? É difícil. Ó, eu vou pôr primeiro esse barulhinho na carne de porco, na gordurinha. É complicado. E pra falar em carne, você vai abrir um restaurante, não vai? Sim, vamos abrir. Eu, Léo Gordo e Pituca, na sociedade. São dois grandes amigos meus. O Léo Gordo trabalha comigo na estrada também. E o Pituca é um amigo nosso que tem um bar, tinha um bar, né, ali na região. Que é o bar da família dele, do pai dele. E ele que estava administrando. Eu falei, não, vamos... Já que nós três gostamos de beber e de comer, falei, vamos abrir uma parada nessa área, né? Um bar, restaurante ali. E, pô, tô ansioso, né? Um restaurante de cozinha texana, tá ligado? Churrasco, assim, texano. É uma parada que quando eu fui nos Estados Unidos, eu gostei muito. E eu tenho dificuldade com carne vermelha, sacou? E o que fez eu gostar de algumas carnes vermelhas, assim, foi essa culinária. Eu lembro a primeira vez que eu fui no Outback, sacou? Eu comi, eu falei, não, assim é mais fácil de comer, né? Essa costela, sacou? Então você não gosta de churrasco tradicional brasileiro? Eu gosto, mas a carne... Eu gosto, até porque no churrasco tradicional brasileiro tem carne de porco, tem outras linguiça, opções, né? Sacou? Eu gosto, tem frango, enfim. Só que a carne vermelha sempre, desde criança, não sei explicar muito bem o negócio da textura ali. Eu falei, é difícil de mastigar. Mas carne de porco, você gosta bastante? Eu gosto da carne... Mas assim, por exemplo, cupim eu já gosto muito. Porque o cupim, normalmente, quando você faz, você deixa ele bem facinho de comer, né? E aí eu passei a gostar muito dessa culinária e tal. Quando eu fui nos Estados Unidos, eu fui em vários restaurantes, assim, dessa onda texana, assim. Em São Paulo tem um que eu visito sempre, do parceiro nosso, que é o Cadillac e tal, barbecue. E aí eu falei, não, velho, vamos abrir uma parada nessa área, que é um bagulho que... Acho que
no final das contas, o que você faz, você tem que gostar também, né? Abrir um restaurante de uma área, de uma parada que eu não gosto, nem ia ser legal, né? Mas você cozinha? Você gosta de cozinhar? Então, eu gosto, mas eu vou te Não falar. deve ter tempo também, ultimamente eu tô... Mano, tem muito tempo que eu não paro pra cozinhar de verdade. Ó, deixa eu explicar pro pessoal. Aqui eu dei uma grelhada primeiro na gordura, porque não dá pra comer a gordura crua, tá ali na lateral, então fui tentando manter a carne em pé. E aí depois já fui virando. E pra temperar, eu coloquei só sal de parrilla, mas pode ser um sal fino mesmo. Um pouquinho de pimenta, você gosta de pimenta? Pouquinho, talvez vai, mas eu não gosto de pimenta igual vocês gostam, não, entendeu? Não, mas eu não gosto de pimenta, não. Aqui eu só coloco um pouquinho também. Esse molho de pimenta muito ardido, eu não gosto, detesto. Pois é, mas tem uma galera que ama, né? Nossa, mineiro adora, né? Minha avó, você tá doido, minha avó, ela morde, E sua avó é aquele tipo de vó que cozinha, que tem um monte de receita e tal, ou não é? Muito. Minha avó, ela é a cozinha. Eu sei que ela é um pilar muito importante da sua família, né? Muito. Inclusive, ela fez uma propaganda uma vez pra Quat, né? E nessa propaganda teve alguns episódios dela cozinhando, assim, com a galera, sacou? E foi legal porque foi lá a mãe do Gil do Vigor, foi lá, né? Foi lá. Acho que o Léo Paixão também foi bem legal, porque foram lá cozinhar com ela lá, e ela ama. E ela adorou, o negócio de receber as pessoas também. Gosta. Assim, pela idade, ela não sabia nem quem que era, mas só de estar lá na casa dela, cozinhando com ela, sacou? Já valeu pra ela. Já valeu, e pô, e a galera ama ela também, além de tudo. Ó, também coloquei um alho, pessoal, e eu nem tirei a casca, porque a casca também vai dar sabor. E aí, se você quiser com bastante gosto de alho, é só você ou amassar ele, ou picar ele menorzinho. Esse lance da casca aí que você falou, isso dá pra fazer sempre com qualquer coisa, qualquer receita? No geral, sim. Algumas cascas, elas podem amargar, né? A casca do limão, dependendo de como você usa, ela vai amargar a receita. Mas a casca do alho é super utilizada. Inclusive, eu não tenho muita paciência pra fazer isso, mas algumas pessoas ficam guardando casca de cenoura, de abóbora, de um monte de coisa congelada pra quando vai fazer um risoto, faz, em vez de comprar o quadradinho de caldo, Entendi. faz o caldo, aí fica mais saboroso, mais natural, enfim. Vou pegar uma tábua, porque a nossa carne, ela já tá quase pronta. Carne de porco fica pronta rapidaço, né? Fica pronta rapidaço, e o pessoal acha que tem que deixar muito tempo, porque a carne de porco não pode ser comida mal passada e tal, mas precisa manter uma certa suculência, né? Senão fica difícil também de comer. Mas uma gordurinha de porco assim, douradinha, tem que ser. Então, a gordura de porco eu já gosto, porque ela fica... não sei, é diferente. Eu acho diferente, eu acho que carne de porco é maravilha. Torresmo mesmo, pô, você tá doido. E me conta, eu estudei no Pedro II, que é do lado do Ieng, onde você estudava. Dois mineiros aqui, gente. Estudavam em épocas diferentes, mas em lugares bem perto. Eu tenho 22 anos. 22, você estudou bem depois de mim. Então foi há poucos anos atrás. E eu tenho muitas memórias, assim, de como que a culinária das escolas públicas ajudavam, tanto a mim, quanto outros alunos lá. Você era o tipo de pessoa que levava o lanche, a mãe arrumava bonitinho, você chegava, você já comia o mexido. Quando eu era mais novo, minha mãe, da cantina. Quando a gente é novinho, a mãe da gente, né? Tira essa panela aqui. Até arruma parada pra gente e tal, aquela coisa, que a gente é bem novinho, depois de velho. Hoje lá na escola tem, filho, vai comer o que tiver lá, sacou? Aí de vez em quando também pedia. As cantinas também são muito legal, né, velho? Isso é muito legal porque aí tinha um lance, a expectativa, sexta-feira vai ser o quê, por exemplo? Sexta-feira normalmente às vezes era alguma coisa diferente e tal. Mas a coisa que eu mais amava lá no Ieng era o macarrão. As cantineiras. E o arroz tropeiro também, porque não era feijão, né? Tinha um feijão misturado lá no meio, mas era mais arroz tropeiro do que tudo. A gente zoava, né, velho? As cantineiras da minha escola também, elas arrasavam na cozinha. Não, vocês têm que escutar. Vocês tinham que escutar o barulhinho que tá fazendo da carne que tá crocantinha. E pra mim tá no ponto perfeito, tá vendo? Lindo lance. E me conta, muitas pessoas hoje em dia, nas redes sociais, enfim, gostam da minha história, se inspiram na minha história porque também começaram lá de baixo. E pra mim isso é muito importante. Eu tenho certeza que isso acontece com você também. Como que é inspirar tantos jovens e tantos jovens que estão em situações que precisam de ter uma inspiração que segue o caminho certo, né? Como que é isso pra você? Como que você lida com essa responsabilidade? Eu acho que às vezes é até complexo, porque tem hora que a gente fala, caralho, será que eu consigo suprir a expectativa de todas essas pessoas, né?
A gente tenta, com certeza, às vezes a gente tropeça nesse caminho, sacou? Até porque é impossível, né? Suprir a expectativa de todo mundo, isso não existe, né? Eu tenho uma história, todas essas pessoas têm a história delas também, mas a responsabilidade, depois que eu percebi, que eu entendi muito mais essa responsabilidade, eu vi que cada palavra, cada coisa que eu falo, por mais que às vezes eu queira falar, mesmo sabendo que pode dar um problema ou outro, mas, sabe? Vai valer a pena. Ou vai valer a pena, ou pode também destruir muita coisa, tá ligado? Então, depois que eu comecei a perceber isso, eu comecei a tomar um pouco mais de cuidado, né? Principalmente depois que eu tive meus filhos, tal. Acho que Você tem 2 filhos? Eu tenho 2 filhos, Jorge e Yolanda. Então, depois que eu tive meus filhos, o jeito que eu lido com isso tudo é diferente também. Mas, pô, eu acho que quando chega alguém na rua e fala, você salvou minha vida, você me tirou da depressão, ver você fazendo sua parada, faz eu acreditar que eu consigo, é uma das paradas mais maravilhosas, mais perfeitas, mais bonitas que existe. Mas, é o que eu disse, tem hora que você fala, pô, não... Será que resposta, assim, será que eu dou conta? Mas a gente tem que dar conta também, né? De alguma forma, é o que tem, né? Sim. E eu lutei tanto pra isso, agora que a parada tá acontecendo, reclamar seria ingratidão. Não dá, também, né? Ó, agora o o pão de queijo já tá pronto. Com bastante queijo. Agora a gente vai partir ele. Agora é só pôr queijo, pôr a carne e comer. Tem coisa melhor, tem coisa mais fácil, gente? Boa Não demais, tem. boa demais. Requeijão de corte assim você gosta? Ó, requeijão. Esse requeijão, na verdade, eu descobri que isso existia um pouco depois, né? Porque quando a gente é criancinha, pra nós requeijão às vezes é o do potinho. Do potinho. Só que como eu tenho família em Teoflotone, Carrancas e tal, também cresci de alguma forma indo pra roça, assim, aí na roça eu descobri o que era o requeijão mesmo, que é o mais gostoso, que inclusive é até difícil comer se não for acompanhado de alguma coisa, porque o gosto é bem forte. Né? E tem ainda o que eu acho mais gostoso, que é o requeijão de raspa. Você já comeu, né? Já, demais. Ele pra Minha mim avó sempre tinha na casa dela. Né? Bom, agora é só comer, gente, ó. Vamos provar esse A gente fecha aqui. Mas antes, vamos despedir do pessoal. Tem que mostrar primeiro, né? Eu já tô ansioso. Mas antes, vamos despedir do pessoal. Eu queria te agradecer mais uma vez por você ter vindo. Parabenizar mais uma vez pelo trabalho, que assim, eu admiro demais. Obrigado. A forma que você traz a sua religião pro seu trabalho, a forma que você coloca a arte no seu trabalho. Legal. E agradecer por estar aqui na minha cozinha, convidar o pessoal aí para seguir o Djonga nas plataformas de streaming, também nas redes sociais. É isso, povo. Muito obrigado. Sábado que vem tem mais Cozinhando com o Pablo aqui na Rede Minas. Valeu. Beijo, agora a gente vai comer. Beijo. Vambora. Sincero.